Você sabe por acaso o que acontece com o dinheiro quando o seu carro é leiloado na busca e apreensão de veículo? Bom, fica no vídeo até o final que eu vou te revelar e vou te falar se você tem dinheiro a recuperar. Mas antes, quero te dar boas-vindas ao nosso canal, ao canal Banco Aqui Não, o canal mais odiado pelos bancos e pelos banqueiros, porque aqui a gente revela absolutamente tudo que eles não querem que você saiba. Porque isso coloca dinheiro no bolso deles e tira do seu. Então vamos lá. Infelizmente você teve o financiamento do seu veículo ali, a parcela atrasou, você caiu com alguma situação econômica, deixou de pagar as parcelas e aí teve a busca e a apreensão. Seu veículo foi apreendido, foi leiloado e ninguém te falou mais nada, absolutamente nada. Você já parou para pensar o que acontece com o dinheiro quando o seu veículo vai numa situação dessa, quando ele é leiloado? Infelizmente, essa é uma situação muito comum para os brasileiros e pode levantar uma série de perguntas, preocupações, especialmente quando o assunto envolve grana, quando você fica um tempão pagando parcela pesada, em muitos casos talvez mais até do que você deveria. Então é essencial você entender tudo sobre como funciona o processo de leilão, como funciona o processo de prestação de contas, como funciona na verdade um processo de busca e apreensão do veículo quando acontecem essas situações. E nesse vídeo a gente vai abordar absolutamente tudo. Você vai chegar ao final desse vídeo sabendo se tem possibilidade de recuperar muito dinheiro. Com esse dinheiro, quem sabe até comprar um novo veículo. Vamos lá, mas antes a gente vai tratar do processo de busca e apreensão. Não quero que você saia desse vídeo aqui sendo um especialista não, tá? Como nós aqui da BR Advogados, há 12 anos atuando nesse tipo de situação, protegendo o brasileiro e evitando com que o brasileiro tenha ali mais de 6 mil brasileiros protegidos pela nossa expertise. Aqui eu quero que você só tome conhecimento de como funciona. Até para você, em caso esteja nessa situação, com uma parcela em atraso, duas parcelas em atraso, já comece a se precaver para não aumentar, não ver o seu prejuízo aumentado. Mas o processo de busca e apreensão, hoje, ele pode acontecer na via administrativa. Olha isso, o Marco Legal das Garantias permite com que o banco apreenda o seu veículo na via administrativa. O que isso significa dizer? Não precisa mais ter um processo judicial para o banco apreender o seu veículo. Então, se você está com uma parcela em atraso, abre o olho, fica muito atento, que você pode ser surpreendido sem ter processo. Mas vamos lá, é necessário cumprir alguns requisitos e agora a gente vai falar especificamente do processo de busca e apreensão na via judicial regido pelo Decreto-Lei 911. Nesse processo de busca e apreensão, como também na via administrativa, você precisa ser notificado. E esses mecanismos visam proteger e resguardar os interesses do credor, daquele que te emprestou o dinheiro para você adquirir o veículo. E o veículo funciona como uma espécie, né? Na verdade, é uma espécie de garantia que o dinheiro vai retornar. Preenchendo os requisitos da lei, o banco pode entrar com a busca e apreensão e apreender o seu veículo. Aqui vamos fazer um parêntese. Se o seu veículo é mais novo, ou se o seu veículo tem um valor de mercado alto, o banco, logo com uma parcela em atraso, já pode promover essa medida para recuperar o bem. Agora, se o seu veículo é um pouco mais antigo, um valor menor de mercado, talvez o banco espere 3, 4 parcelas para poder fazer sentido financeiramente para ele. Mas aqui eu já vou desmistificar um mito. Se você está com a parcela em atraso, uma só já basta para o banco provocar essa medida, para o banco apreender o seu veículo. Esquece esse negócio de você ter 3 parcelas ou mais. Não, isso é um mito. A lei não rege, não fala dessa forma. Então, logo estando ali com uma parcela em atraso, você já corre o risco. A partir do momento que a instituição financeira preencher esses requisitos, em especial enviar a notificação para sua casa, o endereço que você forneceu no ato de realizar o financiamento, eles já estão aptos a provocar um maior prejuízo. Como assim, Valdeci, provocar um maior prejuízo? Ajuizar a medida, acelerar essa medida e recuperar o veículo. E aí, quando eu falo aumentar o prejuízo, porque eles podem ter errado com você desde o início, da formatação dessa relação. Até naqueles momentos que eles criam aquelas rendas compostas, aquelas rendas fakes, que você não tinha para aprovar o seu financiamento. Aí você pode se perguntar, mas Valdeci, eu aceitei isso.
beleza, mas você não tem todas as informações, você não tem o aparato técnico de dados que a instituição financeira possui. E mais, você também não tem e não teve uma educação financeira de base para saber como isso é arriscado e como isso pode gerar um prejuízo muito grande para você. Agora, você tem esse pensamento ainda de que o banco não tem responsabilidade? Acredito que você mudou o seu pensamento em virtude dessa reflexão que a gente acabou de fazer. E aí, no final, quando o veículo é apreendido no processo de busca e apreensão, o que ocorre? Ali um prejuízo aumentado, amplificado para você, porque além de toda essa constituição, pode ter ocorrido algumas máculas, algumas armadilhas, alguns abusos, você ficou preso por alguns anos e no final viu todo aquele sacrifício sendo perdido. Aí você perdeu o valor das parcelas, perdeu o bem e não teve sequer uma prestação de contas, mas nesse vídeo eu vou te falar para onde vai o seu dinheiro, como acontece e se você tem possibilidade de restituir e o mais importante, como você vai restituir esses valores. Então você entendeu um pouquinho de como funciona o processo de busca e apreensão, as etapas ali, você sabe que tem que ser cumprindo alguns requisitos legais, mas vamos falar do que interessa, vamos falar do assunto principal desse vídeo, que é como, né? O que, na verdade, que é que você tem que entender do leilão do seu veículo, de como você pode ter ficado prejudicado, como você vai saber se ficou prejudicado e se tem valores a recuperar. O leilão do veículo, presta atenção nesse prazo. Você tem um prazo para purgar a mora. O que é purgar a mora? O que é essa palavra difícil, Valdeci? Na verdade, purgar a mora é retirar todo o atraso. Então você tem que pagar as parcelas vencidas e vincendas, o contrato todo, para poder recuperar o seu veículo. E aí um grande problema, você não está conseguindo pagar a parcela, como você vai pagar o contrato todo? Beleza, problema de cada vez. Vamos focar agora no leilão. E aí, para purgar a mora, você tem 5 dias. Eu te falei só para você saber desse prazo. Depois do prazo de 5 dias que você tem para efetuar o pagamento e recuperar o seu veículo de volta, a instituição financeira está autorizada por lei para quê? Para leiloar o seu veículo. Exatamente. Então, a partir desse prazo, a instituição financeira pode leiloar o seu veículo. Agora, aqui a gente tem dois caminhos. O caminho do contrato irregular, do processo de busca e apreensão irregular, e do contrato regular. No irregular, se você, amparado por profissionais especializados, consegue desconstruir tudo isso que a instituição financeira fez, consegue desfazer tudo isso, se ela leiloou o seu veículo, se ele foi vendido, você vai ter direito a uma boa, até falei dinheiro, mas você vai ter direito a uma boa indenização, exatamente. Então se você teve um veículo que já foi leiloado, você acha que não tem mais alternativa, é imprescindível que você conte com profissionais especializados, assim como nós da VR Advogados, para entender se aquilo foi correto. Porque se não foi correto, você pode receber o valor do veículo e receber uma indenização. E essa indenização vai ser capaz de te dar um carro zero. Faz sentido para você ou não? Então, se você chegou nessa situação, saiba que tem ainda uma alternativa. Agora, se o contrato está regular, você tem uma outra alternativa. O veículo foi vendido em leilão, obviamente. Você tem uma outra alternativa, que é o quê? Entender para onde esse dinheiro foi, o que acontece com esse dinheiro, o papel das instituições financeiras em relação ao dever de informação e o que acontece com o saldo devedor. Valdeci, mas eu estava ali no desespero, acabei devolvendo o meu veículo na busca e apreensão amigável. Olha só, esquece esse negócio de amigável, tá? Amigável para quem? Quando você... A gente vai gravar um outro vídeo aqui, produção. Vamos gravar um vídeo somente com entrega amigável, né? Que de amigável não tem nada. Mas agora o foco é o quê? É a questão envolvendo o leilão. Então, quando você teve o seu veículo leiloado e o processo está todo correto, ainda você tem uma oportunidade de verificar se realmente a instituição financeira fez o que deveria com o seu dinheiro, fez o que deveria com o dinheiro proveniente do leilão do seu veículo. Ela liquidou o saldo? Você está devendo ainda? Você está com o nome negativado? A correção foi de acordo com os valores encontrados, alcançados ali no leilão do veículo? Todas essas perguntas geram dúvida por quê? Porque a maioria das pessoas que passam por essa situação não sabem corretamente dos seus direitos. E nesse vídeo, como eu disse no início, a gente ia tratar tudo.
Então, qual que é o destino do dinheiro? Primeiro você tem que entender que você tem ali que considerar o saldo devedor, o valor que você ainda está devendo. Primeiro ponto que você tem que analisar. Você pagou muita parcela, pagou pouca parcela, porque vai impactar diretamente quando o dinheiro proveniente do leilão cair no saldo remanescente. Então vamos fazer uma suposição, números hipotéticos aqui, você tem um financiamento de 100 mil reais. Você tem um saldo devedor de 100 mil reais no financiamento, você tem um veículo que vale 70 mil reais, então veja, se a instituição financeira pegou esse veículo de 70 mil reais e leiloou ele de acordo com o que a lei permite, excluindo-se preço vil ali, preço muito abaixo do que vale, imagina que ela vendeu por 50 mil reais. Faltou 50 mil reais ainda para liquidar todo o saldo devedor. E esses 50 mil reais vai para a conta de quem? Minha, que não é. Vai para a sua. Olha a importância de você saber tudo, para você não ficar sem o veículo, sem o tempo que você gastou trabalhando ali para poder pagar aquelas parcelas e sem o dinheiro também que você pagou aquelas parcelas. Então você precisa entender todas essas questões e fazer questão de receber essas informações da instituição financeira. Então se você está numa situação dessa, você pode ter caindo no seu colo um saldo remanescente, um reflexo disso que é o quê? O seu nome negativado, impossibilitando você de efetuar a compra de um novo veículo. Então você precisa saber de todas essas questões. Agora, Valdeci, eu estou numa situação de contrato irregular, veículo apreendido, leilão que ocorreu. O que é que você tem que fazer nessa situação? Recalcular todo o contrato e entender quais que foram os valores cobrados a maior, corrigir e atualizar esses valores, expurgar daquela operação e tentar quebrar a operação para você ser indenizado. No melhor dos cenários. E no pior dos cenários, você não ficar com saldo devedor, não ficar devendo, não ficar com nome negativado, não ficar com aquelas empresas de recuperação de crédito podre te ligando, infernizando a sua vida. Então são vários os cenários, os caminhos que você pode seguir, recebendo a orientação adequada. O que você não pode é se manter inerte, porque ninguém vai fazer nada por você além de você. Então preste atenção, se você está nessa situação, se você está na iminência de ficar nessa situação, se já aconteceu tudo isso que a gente falou, você precisa agir, você precisa tomar o primeiro impulso para minimizar. Porque senão você vai ficar com longos anos com o seu nome travado, você vai ficar com longos anos com esse engessamento e não vai poder realizar mais nada no que compete ali o seu nome, o seu CPF, ter o seu CPF limpo. Mais uma situação aqui antes de encerrar o nosso vídeo. Você tem uma ferramenta muito poderosa quando o veículo é leiloado, quando acontecem as situações que a gente comentou no vídeo, que é justamente a ação de prestação de contas. Com a ação de prestação de contas, a instituição financeira vai ser obrigada a fazer o que naturalmente ela deveria fazer, só que ela não faz. Só que o gerente não é seu amigo, o banco não é seu amigo, você é um número para eles. É dolorido falar isso. No mercado onde, sem nós, consumidores, os bancos não seriam absolutamente nada. E para piorar a situação, além de ganhar muito, eles ganham de forma ali muitas vezes irregular. Muitos contratos colocados no mercado por essas instituições já têm vícios, erros desde o início. E a ação de prestação de contas é um direito legal que você tem, previsto na lei, para o banco prestar conta de onde foi seu dinheiro. Se ele tem saldo remanescente a te devolver, se o valor civil para liquidar, porque ele pode estar mantendo o seu nome negativado mesmo sem você dever absolutamente nada. Então tá vendo a importância de você não ali ficar inerte, de você tomar a primeira ação, porque ninguém vai olhar isso por você além de você. Se você conhece alguém que tem um financiamento de veículo, teve um veículo, que teve ali o veículo apreendido, que passou por esses constrangimentos, caminha esse vídeo para ele, porque vai fazer total diferença até para ele se reerguer ou verificar se ele tem valores a restituir e mais do que isso. Vou pedir para você dar um like, clicar no sininho, se inscrever no canal, porque vocês vão continuar fortalecendo a nossa luta, que é de Davi e Golias, mas no final, Davi sempre saiu vencedor. Olha só, conta com a VR Banco. Aqui não, hein?